A OpenAI lançou recentemente o Agent Builder, o seu próprio construtor de workflows com agentes de inteligência artificial, que se trata de um canvas similar ao que temos no N8N, onde podemos arrastar e soltar nós, e esses nós nos permitem processar todo o workflow a partir de chat. Então é um agente principalmente baseado na interação por chat. Os GPTs foram criados e utilizados com um prompt único e já eram ou são úteis em muitos aspectos ou setores, mas em setores como a área jurídica, a área médica, entre outros, nós precisamos ter mais controle, poder afinar mais os workflows para poder apresentar melhores soluções e ferramentas, e com o Agent Builder da OpenAI nós podemos, por exemplo, facilmente criar um RAG de atendimento por setores. Então imagina que nós temos uma clínica médica e podemos criar um RAG que tem um agente específico que faz o suporte para os clientes de um determinado setor, outro agente específico que faz só o tratamento das reclamações, outro agente específico que trata da parte de faturação dos associados a essa clínica médica, tá? Então, facilmente se pode criar esses agentes para atender em base também a RAG, que são conhecimentos armazenados, onde podemos criar documentos com toda a informação da clínica, informação de suporte, informação da área financeira, e esses agentes podem, através de um chat que você pode colocar em um aplicativo ou no seu site, esclarecer todas as suas dúvidas, tá? Para as empresas é vantajoso implantar esse tipo de sistema, ou chatbot ou ferramentas, tá? Já que permite automatizar todos os processos e reduzir custos. Nesse vídeo eu vou mostrar para você passo a passo todos os nós e características desse Agent Builder da OpenAI. Vou te mostrar como nós podemos facilmente utilizar esses nós para criar automatizações e soluções úteis, e também vou te mostrar como criar o seu próprio widget para gerar soluções gráficas dentro do seu chat, tá? E proporcionar melhor experiência para o usuário. Vou te dar uma visão completa de como construir agentes de inteligência artificial com essa ferramenta que é para usuários que não sabem código, tá? Então, se você tem pouco ou nulo conhecimento em automatização e agentes de inteligência artificial, você deverá ser capaz de construir seus próprios workflows e colocar os seus agentes para trabalhar depois de ver esse vídeo. Vamos lá. Ok, pessoal, para começar a construir o seu agente com o Agent Kit da OpenAI, nós temos que criar uma conta em plataforma.openai.com e aqui colocar um método de pago, tá? Não vai ser cobrado nada, você pode utilizar e criar workflows gratuitamente, mas precisa ter um método de pago. Uma vez dentro, nós temos a opção aqui embaixo de agentes e aqui nós temos a opção Build Agents. Clicamos aqui em Build Agents e aqui nós temos a opção de Agent Builder. Clicamos aqui e temos informações sobre como criar os workflows e temos aqui o botão para entrar no Agent Builder e começar a criar os seus agentes com o Agent Kit da OpenAI. Então aqui nós temos algumas opções logo que entramos e temos templates já prontos que vocês podem entrar e dar uma analisada para ver como funcionam esses fluxos e assim ter uma melhor ideia de como criar os workflows. Aqui nós podemos ver um exemplo de templates. Então esse daqui é um agente que faz um research, uma busca na web, tá? Sobre informações de companhias. Temos aqui escrito no post-it, tá? E depois faz um resumo e mostra isso ordenadamente, tá? Então é um agente muito simples que pode ser muito útil, porque aqui nós temos a opção de pegar o código desse agente, incluir esse agente em um chat, em uma página web, ou incluir esse agente em um aplicativo, tá? E modificar várias coisas aí, e tudo isso nós vamos vendo mais para frente. Então se voltamos aqui em templates, temos muitos outros agentes, como por exemplo esse daqui, que é para planificar, ajuda a planificar, tá? Então aqui nós temos um agente de triagem que checa se o dado foi fornecido e logo entra aqui em uma condição, ok? Se não tem dado, então de novo vai para um agente que vai tentar obter o dado, tá? E se obteve o dado, então vai continuar fazendo um segmento das questões do usuário para ajudar o usuário a planejar, seja lá a tarefa que ele tiver que fazer, ok? Então aqui nós temos a opção de criar um workflow, vamos clicar aqui
e começamos com esses dois nós, Start e MyAgent. Uma das principais diferenças que tem com o N8N é que não tem um disparador ou não tem várias opções de disparadores desse workflow como nós temos em N8N, que podemos configurar para funcionar ou disparar essa automatização em um dia específico, em um horário específico, ou quando tem uma demanda através de um webhook, tá? E etc. Aqui nós temos o disparador Start, que é padrão e vem com essa variável que nós podemos ver aqui se clicamos em Put as Test, tá? É a variável padrão do que o usuário envia através de chat, tá? Então, através do chat conseguimos executar essas ferramentas. Ao final são ferramentas que você pode utilizar, criar para os seus projetos do dia a dia, também vender essas automatizações dentro de uma página web, de uma aplicação, tá? Para ajudar a executar diferentes tarefas. Então aqui do lado nós temos um menu muito rápido que temos a opção de colocar um agente, de finalizar um fluxo, de colocar uma nota que seria os post-its, tá? Então temos aqui, podemos escrever diretamente aqui, arrastar e explicar para que serve cada nó ou cada etapa do fluxo, posicionando em cima, tá? Posicionando em cima de cada etapa, ok? Então aqui nós temos também algumas ferramentas, File Search, onde podemos configurar um sistema RAG para consulta de documentos, nós vamos ver isso depois, tá? Nós podemos fazer isso diretamente aqui dentro do agente, com opções que nós vamos ver que temos aqui, ou podemos já pré-configurar essa base de dados vetoriais, onde serão guardados os documentos que serão transformados, tá? Em vetores, em embeddings. Então podemos configurar aqui já também para depois selecionar diretamente aqui pelo agente, tá? Então temos as duas opções. Temos guardrails e essa opção é interessante, vou abrir aqui para mostrar para vocês, porque aqui no guardrails, por exemplo, antes da mensagem entrar para o agente, nós podemos conectar, ok? E logo arrastamos aqui, ó, e já aparece para conectar um novo nó. Então podemos colocar um agente, por exemplo. Isso serve como um muro de proteção, como um firewall, tá? Onde podemos aqui estabelecer diferentes filtros ou critérios para a qualidade dessa mensagem que é enviada pelo usuário e que também é recebida e enviada pelo agente, tá? Aqui nós temos diferentes opções de moderação, podemos colocar um nome para esse protetor e já sabemos aqui que a entrada é input as test, que é o que vem do usuário sempre do tipo string, tá? Então aqui, se nós abrirmos as configurações, Personally Identifiable Information, nós podemos ver aqui quais as entidades que temos relacionadas aqui, tá? E selecionar o que vai estar filtrando, tá? Vai estar sendo limpado, por exemplo, número de cartão de crédito para não aparecer, tá? Número de IP ou endereço de e-mail ou telefone, tá? Então temos aqui uma série de opções de dados nos diferentes países também que podemos selecionar aqui para que isso seja filtrado e não passe, tá? Porque pode ocorrer também outros problemas como invadirem o sistema do agente, tá? Então por isso nós temos aqui jailbreak ou moderação. Ok? Se nós clicamos aqui em moderação, nós temos também se o conteúdo está relacionado com sexo ou com hate e etc. E podemos deixar aqui tudo selecionado de acordo com os critérios, filtros de segurança que nós queremos, tá? Não vou me aprofundar muito em detalhe aqui para que nós possamos ver tudo que é essencial no melhor tempo possível. Então aqui em jailbreak é interessante porque detecta a injeção de prompt, tá? E tentativa, por exemplo, de descobrir o nosso prompt de sistema. Vocês já devem ter visto isso em algum outro vídeo, quando nós temos um agente e fazemos uma engenharia inversa para descobrir o prompt de sistema de como está funcionando esse agente. Então temos aqui uma prevenção com jailbreak que podemos ativar, tá? E podemos colocar aqui uma porcentagem, escolher o modelo que vai gerenciar isso. E se nós ativamos aqui, nós também podemos aqui já ver quando falha. Se quando falha, nós podemos adicionar um nó e finalizar, ok? Ou poderíamos adicionar também um while, um loop, tá? Que temos aqui, poderíamos adicionar um looping, assim como temos loopings no N8N, tá? Aqui no caso eu vou deixar que se finaliza e que se passa, ok? Então vai para o agente. Se finaliza também poderíamos colocar aqui um agente para responder, por exemplo, você nunca vai descobrir os meus segredos, tá? Ou dar uma resposta desse tipo, ok? Então sempre vai passar a query por aqui. Logo aqui nós temos mais opções, temos a opção de conectar MCPs e se nós abrirmos aqui esse nó e vamos em adicionar, nós podemos ver os MCPs que temos aqui. Gmail, Google Calendário, Google Drive, tá?
Temos alguns outros aqui como Stripe, Zapier, Shopify. A questão é que são bem limitados, tá? Nós vemos aqui alguns da OpenAI e de outros desenvolvedores, tá? A melhor opção aqui é poder adicionar um servidor personalizado, tá? E nós temos vários na internet aí que nos possibilitam incluso adicionar outros aplicativos que não temos aqui, mas que tem no N8N, por exemplo, tá? Então aqui nós poderíamos preencher o nome, a descrição, a API de autenticação, o token de acesso, né, e a URL desse MCP. Nessa aula ainda nós vamos ver como podemos acrescentar mais de 8.000 aplicativos aí através de um MCP, tá? Fica aí até o fim que você vai ver. Então aqui também, se nós vemos, são limitadas nas ações que fazem esses MCPs que temos aqui por padrão. Por exemplo, esse do Google Drive só busca por arquivo, lista arquivos recentes ou atualiza arquivos de conteúdo, tá? Então, nós temos no N8N, por exemplo, muito mais nós. É uma ferramenta de criação de workflow indicada ou apropriada para usuários não técnicos, tá? Ou menos técnicos em relação com o assustador que pode ser o N8N ao princípio, tá? Com o N8N nós temos muito mais possibilidades de configurações, de automatizações e profundidade de configuração, tá? Que aqui nós não temos, mas aqui nós também temos muita utilidade e podemos criar várias automatizações. As automatizações, os fluxos, ao final não estão na complexidade, tá? O valor não está na complexidade e sim na utilidade que presta, tá? Então aqui desse lado nós temos a parte de lógica e aqui nós temos o while que faz o looping, se precisa, por exemplo, refazer uma verificação de dados. Temos aqui user approval, se precisa da aprovação de usuário para que continue esse fluxo, ok? E temos aqui transformadores de dados, tá? Podemos transformar o dado aqui e temos também a opção de assignar uma variável ou assignar variáveis que nós queremos, tá? Dados que nós queremos incluir aí para que sejam utilizados pelo agente ao longo do fluxo da execução do fluxo, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou tirar o guardrail, eu já expliquei para vocês. Vamos fazer um outro exemplo e aqui eu vou adicionar um agente, tá? Então eu vou clicar aqui em agente. Posso ligar aqui, obviamente, e aqui nós colocamos o nome de agente. Eu vou colocar agente classificador, tá? Ou agente de filtro, agente classificador. E aqui eu vou dar algumas instruções para ele. Então podemos dar a instrução, o prompt de sistema aqui. Então eu vou falar aqui, você é um agente classificador de tipos de conteúdos. Ponto. Analise a query do usuário e detecte se a intenção do usuário é criar um post de blog ou um post em uma rede social. Se o usuário quer publicar em uma rede social, classifique como, abro aspas aqui, blog, rede social, vírgula. Se o usuário quer publicar um artigo de blog, abro aspas, classifique como blog, ok? Aqui está o input do usuário, tá? Então eu coloco aqui 2 pontos e aqui nós podemos adicionar o contexto, tá? Para que o agente receba essa mensagem, esse input, essa variável do usuário para que ele possa analisar o que o usuário quer, tá? Então aqui colocamos o input e vemos aqui que já temos uma variável, tá? Temos aqui um dado entre chaves que já detecta que é código e que é um dado dinâmico, tá? Ok, aqui nós temos algumas opções, que é incluir o histórico do chat. Podemos também escolher o modelo que queremos utilizar aqui. Temos vários modelos da OpenAI. Aqui nós temos um nível de raciocínio que nós queremos separar ou utilizar para essa tarefa, tá? Essa tarefa não é muito complexa, então podemos deixar baixo, tá? Se vamos trabalhar com tarefas mais complexas, podemos ir aumentando médio e alto esse raciocínio, que também vai demorar mais tempo para executar a tarefa, tá? Então, se são mais complexas, podemos aumentar. Temos aqui a opção de incluir ferramentas, e isso nós vamos ver já nesse fluxo, mas podemos clicar aqui e temos várias ferramentas aqui, como por MCP, o ChatKit, para poder incluir isso, fazer um chat mais personalizado, tá? Nós vamos ver isso também. Temos aqui File Search para poder configurar o RAG, Web Search para dar
poder de busca na web PC Agent está interpretador de código, onde podemos subir documentos de código para que ele interprete, tá? E aqui já temos a opção de colocar funções e custom, onde podemos aqui colocar códigos ou ferramentas personalizadas, tá? Códigos aí para que o modelo possa chamar ele já inteligente o suficiente para fazer isso, tá? Então aqui nesse caso vamos deixar assim do jeito que está. Aqui embaixo nós temos mais configurações, tá? Aqui podemos configurar alguns parâmetros para o modelo, como por exemplo o summary, para como ele vai fazer os resumos, tá? Então aqui temos automático, detalhado ou nulo, tá? Verbosidade, temos aqui se queremos mostrar as respostas no chat ou se queremos ocultar e mostrar só as respostas para o usuário, tá? Temos aqui se continua com um erro e etc. Então aqui agora o que nós vamos colocar é uma condição, vamos colocar aqui um if, aqui else, tá? If else. E aqui nós podemos colocar um nome, eu vou colocar aqui, por exemplo, blog. E vamos colocar uma condição, aqui nós temos o output test, que é o output do último nó, tá? Nesse caso do agente. E vemos aqui embaixo também o input aos test, que é o input do usuário lá do start, tá? Então tudo que nós tivermos de variáveis e output nós vamos ver aqui nesses nós que utilizam, como nesse caso, um nó lógico de if else, tá? O verdadeiro ou falso. Então vamos colocar aqui output test e temos aqui algumas expressões simples, tá? Na verdade não nos dá nada muito sofisticado, por exemplo, não vemos split, tá? E etc. Então vamos colocar aqui na comparação que seja igual, que se input output test seja igual, abrimos aqui duas aspas, tá? Para dizer ao que nós queremos que seja igual blog, então vai aqui por esse caminho, tá? Pelo caminho do blog. E caso não seja, vai pelo outro caminho. Então aqui eu vou adicionar um outro agente, vou puxar um agente aqui. E esse agente vai ser responsável por criar conteúdo de blog. Então agente criador de blog, por exemplo, tá? Eu vou por aqui. E aqui no if else eu vou colocar um outro agente, ok? E esse agente eu vou colocar agente criador de redes sociais, por exemplo, tá? Porque o que vai acontecer aqui, como nós já deixamos explícito no prompt de sistema, para que ele classifique com blog quando a intenção do usuário é criar um artigo de blog, então essa condição vai ser passada para o próximo nó, tá? Porque os agentes já são inteligentes o suficiente para ter autonomia de fazer certas coisas, tá? E aí, isso sendo correto, ele vai ser trabalhado por esse agente especializado em criar um conteúdo de blog, tá? Ou criar um conteúdo específico, ou fazer qualquer outra tarefa específica, tá? Então podemos trabalhar com multi-agentes aqui, ter vários agentes aí fazendo diferentes tarefas ao longo do fluxo, ok? Então vamos configurar aqui o agente criador de blog e eu vou colocar as instruções. Você é um agente expert em criar conteúdos de blog de 1000 palavras SEO otimizado. Revise a solicitação do usuário e crie o conteúdo. Ok? Aqui eu vou colocar solicitação do usuário. E aqui eu tenho a opção de colocar o contexto, como vimos, e vamos colocar output test, que é o que vai passar aqui por essa condição de if else, ok? Então aqui o agente já tem tudo. E vamos colocar aqui também uma ferramenta, vamos incluir busca web, tá? Então eu vou colocar aqui web search. E aqui nós temos algumas opções de colocar, por exemplo, onde nós queremos que busque, quais websites nós queremos que ele faça essa busca. Nesse caso eu vou deixar em branco, tá? Para que ele busque em geral, e poderíamos também colocar aqui alguns parâmetros de local, região, zona horária e o tamanho do contexto de busca, tá? Deixamos aqui médium nesse momento e clicamos em adicionar e já adicionamos uma ferramenta nesse agente que é o poder de buscar na internet, tá? De acordo com as instruções aqui. Então vou adicionar também aqui, ó, nas instruções, sempre faça uma busca na internet utilizando a ferramenta Web Search para conseguir o conteúdo mais atual para o desenvolvimento do artigo solicitado, tá? Por exemplo. Então, beleza? Aqui nós já podemos fazer um teste. Então vamos primeiro vamos utilizar esse aqui, agente criador de redes sociais também, ok? Nesse daqui
eu vou dizer: você é um agente expert em criar post no formato adequado para todas as redes sociais existentes. Revise a solicitação do usuário e crie o post adequado. Ok? E aqui eu coloco novamente solicitação do usuário, dois pontos, e adicionamos um contexto aqui, output, tá? A mesma coisa. E aqui eu posso colocar uma ferramenta, por exemplo, vamos colocar um RAG, vamos fazer uma consulta de documentos, tá? Podemos clicar aqui em File Search e aqui nós temos a opção de selecionar uma base de dados vetoriais, tá? E subir os documentos. Então vamos clicar aqui em selecionar a base de dados vetoriais e se não temos uma, temos que clicar aqui em Vector Stories. Então eu vou clicar aqui em Vector Stories. E como vocês podem ver aqui, eu já tenho uma base de dados vetorial que tem o nome de estratégia vendas, porque aqui eu tenho dois arquivos PDF e eu poderia colocar muitos mais PDFs e também arquivos de texto e etc. Então aqui esses arquivos PDFs falam sobre estratégias de venda que nós podemos utilizar em um agente específico. Para esse exemplo eu vou utilizar essa base de dados mesmo que já tem esses arquivos, mas nós poderíamos criar outra clicando aqui. Deixa eu copiar o ID dela que nós podemos ver aqui, ó, que vai ser necessário. Então eu posso criar outra aqui e coloco o nome, por exemplo, suporte clínica estética X, tá? Por exemplo, imagine que você vai criar um chatbot que tem toda a documentação de uma clínica estética com as dúvidas dos clientes, etc. E você quer incluir isso em um aplicativo de celular ou na página web para que não tenha uma pessoa pendente ou várias pessoas de responder esse suporte. Então a IA já tem toda a documentação para dar as respostas corretas, inclusive para captar lead, enviar e-mails e etc. Tá? Nesse caso aqui nós clicaríamos em Create e copiaríamos o ID. Ok? Uma vez que nós temos esse ID, nós podemos localizar essa base de dados colocando aqui e encontramos aqui, tá? Então selecionamos e já temos linkadas aqui essa base de dados, tá? Com esse documento, onde o agente terá o poder de buscar aqui. Então eu posso colocar aqui também: quando a solicitação do usuário for sobre estratégias de vendas, consulte informação para criar o post com a ferramenta Estratégia Vendas, ok? E podemos sair, publicamos, e aqui podemos colocar um nome como agente de conteúdos, tá? Publicamos. E agora nós podemos testar o workflow, clicando aqui em Preview, mas temos que fazer a confirmação do nosso documento, tá? Enviar uma foto do nosso documento para a OpenAI, então vai aparecer o link aqui, quem não é verificado aparece o link aqui primeiro para ir para um link de verificação, tá? E depois eles liberam os modelos restritos, como o GPT-5, para utilizar através da API e etc, tá? Então clicamos aqui em Preview e já temos o workflow aqui do lado esquerdo e como vocês podem ver é ativado a partir de um chat. Então eu vou dizer assim: olá, quero criar um post para o meu blog sobre o avanço da IA em 2025. Então, se tudo funcionar bem, o agente classificador tem que classificar como blog e tem que ir para o agente criador de blog, tá? Então, enviamos aqui e podemos ver aqui que já acendeu aqui o agente classificador trabalhando. Conseguimos ver também aqui alguns dados como start, dizendo que ele está trabalhando. Ele já classificou como blog, ó, porque já foi para o agente de blog. Então aqui agora conseguimos ver que passou pelo if else e o agente de blog está trabalhando de acordo com nossas especificações, tá? Conseguimos ver aqui que ele fez uma busca na web, utilizando a ferramenta de buscar na web, como nós solicitamos, e ele continua buscando na web, tá? Aqui ele buscou na NVIDIA, continua buscando. Terminou, pessoal, de criar o artigo e criou um artigo super otimizado. Então é uma ferramenta muito interessante que vocês podem ter, porque depois nós podemos guardar esse artigo em um Google Drive, em um documento de texto, ou publicar automaticamente, tá? E nós vamos ver algo ainda nesse vídeo. Então aqui nós conseguimos ver as fontes mencionadas e todo o artigo que ele criou, tá? De 1000 palavras, de acordo com a nossa especificação. Então temos aqui o título,
ok? Metadescrição, palavras-chave sugeridas, introdução, ok? E todo o artigo. Perfeito, funcionou bem. Agora vamos pedir um post para as redes sociais. Vamos ver se vai classificar corretamente e se vai fazer a busca na nossa base de conhecimento que nós temos na nossa base vetorial, tá? Vamos aqui pedir, quero criar um post sobre estratégias de vendas para o Facebook, ok? E vamos ver o que faz. Enviamos, vemos aqui funcionar o agente classificador e agora acionou o agente criador de redes sociais, tá? Classificou para nós que não era blog, então foi por baixo. E aqui nós conseguimos ver que o agente criador está buscando os arquivos, ó, vemos um livrinho na base de conhecimento, está em toda aquela documentação que nós colocamos. Então, como eu falei, imaginem que é a documentação de um suporte de uma empresa, tá? Ou a documentação de um produto, um manual técnico, ok? Se nós vamos oferecer esse serviço para uma empresa, nós fazemos todo o levantamento dessa documentação, tá? Organizamos isso, existem frameworks que vai fazer isso e eu vou mostrar nesse canal ainda, tá? E logo depois podem ser consultados e você pode cobrar aí um dinheirão por implementar esse sistema de suporte, tá? Já que não vai ter mais gente aí, não vai ser necessário aí ter pessoas cuidando de estar sempre respondendo perguntas e tal. Então, além disso, também agentes criadores de conteúdo, agentes que fazem cálculos, tá? E etc. Então, aqui as possibilidades são muitas, você tem que sair desenvolvendo e mexendo com essas características que nós temos aqui. Bom, pessoal, terminou aqui de criar o nosso post e nós vemos aqui todas as fontes, tá? De qual PDF ele pegou. Se nós colocamos o mouse aqui em cima, nós vemos da onde ele pegou cada parte, tá? Enfim, consultou bastante aí nossa fonte e nós podemos estabelecer no prompt de sistema se nós queremos que ele priorize mais a consulta aqui ou que ele busque também na internet. Podemos incluir aqui também a busca na internet, tá? E outras ferramentas, ok? Aqui no caso a única ferramenta era buscar na base de dados, ok? Se nós quiséssemos também modificar essa saída de texto para uma saída de JSON, poderíamos colocar um esquema aqui de JSON esperado, tá? E isso eu vou mostrar para vocês em outro momento, ok? Então aqui como nós poderíamos guardar esse documento, aqui em cima podemos colocar um MCP, vamos colocar aqui um MCP e vamos optar aqui por Zapier, ok? Clicamos aqui. E temos mais de 8.000 apps que podemos utilizar conectando com o Zapier, tá? Então isso expande bastante. O que nós temos que fazer aqui é colocar a nossa API Key. Então clicamos aqui em Get API Key. Ok, eu já tenho configurado aqui alguma coisa, então vai aparecer para você colocar o cliente. Quem vai utilizar? Nesse caso nós estamos utilizando o OpenAI, tá? Então selecionamos aqui que é através da API da OpenAI, ok? E podemos ir adicionando ferramentas, ok? Clicamos aqui em Add To. E temos um montão de ferramentas, podemos buscar aqui, Search 7000 app, ok? E buscar essas ferramentas pelo nome, tá? Porque se você clica aqui, volta aqui para você buscar pelo nome, tá? Então, para você descobrir essas apps, você tem que buscar no Zapier, tá? Então, aqui eu adicionei o Google Drive, tá? Podemos adicionar o Google Sheets se queremos preparar o conteúdo, por exemplo, título e conteúdo, para depois fazer uma importação automática para um site como o WordPress, por exemplo, tá? Podemos criar um Google Docs e aqui temos um Google Drive, tá? Eu vou selecionar aqui o Google Drive e dentro do Google Drive nós temos diferentes, como se fossem as ações do N8N, tá? Que podemos escolher. Então aqui nós temos trazer informação de um arquivo, temos buscar um arquivo, buscar uma pasta, copiar um arquivo, apagar um arquivo, exportar, criar uma pasta, tá? Temos aqui também a opção de criar um novo arquivo de texto, tá? Então, foi essa opção que eu adicionei, mas vocês poderiam adicionar todas aqui também, tá? Então, nós temos essa opção de criar um novo arquivo de texto. E se nós clicamos aqui, nós podemos clicar em configurar e temos o e-mail que está associado à conta do Gmail. O Drive, então eu coloquei Set Specific Value, nós temos várias opções aqui e selecionei My Google Drive, tá? Que é o meu Google Drive principal dessa conta de Gmail específica. Aqui nós já temos que determinar o nome do arquivo,
o conteúdo, tá? Você vai converter o documento. Nós temos essas opções de deixar a IA já determinar esses campos para nós automaticamente, tá? Poderíamos especificar um valor para cada arquivo, se queremos, por exemplo, que tenha um nome específico o arquivo, tá? Como nós vamos ter vários arquivos, deixamos de modo dinâmico, que a inteligência artificial determine o nome desse arquivo, determine onde vai o conteúdo, tá? Onde vai ser colocado, como vão enviar esses dados para que se encaixem corretamente no documento de texto, tá? E aqui converte o documento, deixamos aqui que deixe a IA também definir isso e salvamos, tá? Então aqui em Connect nós vamos conseguir pegar a API Key, conforme nós vemos aqui, tá? Copiamos aqui, ó, Secret, ok? E é isso que nós precisamos para poder colar aqui, tá? Então eu vou copiar aqui, colo aqui, ok? Conecto. Perfeito, e vemos aqui que já adicionou a ferramenta Google Drive Create File, ok? Só clicamos em adicionar aqui e já temos Zapier aqui como ferramenta. Então tem busca na web, Zapier, poderíamos adicionar mais e já expandimos o nosso workflow, já deixamos ele mais poderoso fazendo essas petições externas, tá? Poderíamos chamar outras APIs, por exemplo, obter o clima, chamando uma aplicação de clima com Zapier também. Poderíamos conectar o webhooks, tá? Com o Zapier, e existem outras ferramentas ou outros servidores MCP que inclusive permite conectar esses fluxos aqui com fluxos de N8N, e tudo isso nós vemos e vamos ver em profundidade no Clube da IA, que é a minha comunidade de inteligência artificial. Deixo o link aí embaixo para vocês, ok? Vamos abrir aqui novamente, pessoal. Agora que temos nosso MCP instalado, vamos colocar um prompt mais bem elaborado, tá? Que também deixa explícito essa ação de usar Zapier para guardar o documento no Google Drive, tá? Então temos o seguinte: você é um agente expert em criar conteúdos de blog de 1000 palavras, analise a solicitação do usuário e cria um artigo completo de blog, estrutura requerida, aqui damos a estrutura do artigo que é requerida, também podemos fazer otimização SEO a partir dessa estrutura, e o formato que queremos, por exemplo, utilize Markdown para títulos, porque assim nós já temos o artigo formatado para importar para o WordPress ou utilizar em outro recurso, ok? E temos aqui importante, sempre envie o texto para a ferramenta Zapier, solicitação do usuário, mapeamos aqui, tá? E utilize Zapier MCP para enviar o conteúdo ao Google Drive, tá? Deixa eu ajustar aqui, ok? E save. Já podemos publicar, publicamos aqui. E agora vamos em preview. E aqui eu vou dizer: quero um artigo sobre automatização e IA para empresas em 2025. Guarde no Google Drive, ok? Enviamos. Está usando já o agente criador de blog, que é o agente correto, e começou o raciocínio. Ok, pessoal, e conforme vocês podem ver, ele já me deu aqui o link para o artigo primeiro, tá? E depois ele me deu o artigo já todo formatado, otimizado, em Markdown, como nós queremos, tá? Perfeitamente como nós queremos. Ele nem terminou aqui de fazer ainda o arquivo completo, mas já nos deu o link de acesso, tá? Vamos deixar que termine aqui. Ok, agora terminou. Aqui em cima nós temos o link. Vamos acessar o documento e aqui temos nosso artigo em formato Markdown, ok, pessoal? Dentro da pasta que foi escolhida aqui na hora da configuração aqui com o Zapier. Então temos aqui o artigo, tá? E essa mesma maneira nós podemos utilizar os MCPs para utilizar preenchimento de planilhas, como eu falei para vocês, fazer leitura de PDF, um monte de coisa, tá? Então, esses são alguns exemplos. Nós podemos também obter respostas mais gráficas, tá? Com widgets. Aqui, por exemplo, se nós vamos no criador de redes sociais, nós temos aqui Output Formato. Qual que é o formato da saída? Vamos clicar aqui em Widget e clicamos aqui em Mais Widget. Então, clicamos aqui em Criar Widget. E aqui nós vamos abrir o estúdio de widget. E temos aqui uma galeria com vários widgets. Podemos começar um widget em branco e desenvolver esse código. Podem usar o ChatGPT, o Cloud para ajudar. Mas aqui, se nós descrevemos o que queremos, já nos cria também. Por exemplo, cria um widget que simula uma publicação na rede social, por exemplo. Enviamos. Ok, criou um widget para nós, conforme vocês podem ver. Aqui nós vemos um modelo, uma caixinha simulando uma publicação nas redes sociais.
mas poderia ser qualquer outro widget, e aqui nós temos a galeria, tá? Eu já vou mostrar para vocês, aqui nós podemos fazer download desse arquivo, tá? Se nós vamos aqui na galeria, nós vemos aqui diferentes widgets, widgets para a previsão do tempo ou para a temperatura, tá? Widgets que simulam um e-mail, então nós temos aqui widgets também com lista de produtos, de repente você vai criar um agente que vende e você envia esse menu, essa lista, esse widget com os produtos para o cliente e a partir daqui mesmo ele pode comprar, tá? Conforme vocês podem ver. Então agora que eu tenho um arquivo de widget que eu fiz o download, eu vou subir esse widget aqui, clicando em upload. Enviei aqui o arquivo do widget e aqui nós vemos a vista prévia, ok? Posso fechar e vemos aqui que a saída, o formato, output format já está com o arquivo do widget que foi gerado, tá? Agora vamos publicar aqui e vamos fazer um teste com esse agente criador de redes sociais, ok? Vamos em preview e vou pedir um post. Quero um post para X, vou colocar aqui Twitter, sobre IA, ok? E envio. Vemos que vai passar aqui para o agente de baixo e ele começa a trabalhar. E obtivemos aqui uma resposta mais gráfica, tá? Com o nosso post dentro desse widget que foi criado, tá? Então podemos criar mais interações e trabalhar com essa parte gráfica também, criando os widgets e acoplando aqui nos agentes. E se eu quero ter um agente para cada setor de atendimento, por exemplo? E se eu quero ter um agente que me separe somente as notícias relacionadas com IA, somente as notícias relacionadas com educação ou com outros setores? Podemos criar ramificações. Vamos aqui, e eu não sei nem se é essa a palavra que se utiliza em português, ramificações para isso, mas acho que se entende, né? Vamos apagar esses agentes aqui. E aqui, por exemplo, no agente classificador, eu vou dizer o seguinte: você é um agente classificador responsável por separar as solicitações do usuário de acordo com o setor ou categoria que correspondam, que melhor correspondam, tá? Que melhor correspondam. Aí eu coloco aqui embaixo setor, categorias disponíveis, ok? E coloco aqui, por exemplo, 1 contabilidade, 2 assistência técnica, 3 reclamações, por exemplo, ok? E vamos aqui colocar solicitação do usuário, para que ele tenha, tá, esse dado que vai entrar, para que ele possa processar. Então adicionamos o contexto aqui, input as test, e aqui nós vamos colocar output format, vamos colocar uma saída estruturada, tá? Então vamos colocar aqui JSON e vamos adicionar um esquema. E dessa vez aqui nós vamos adicionar uma propriedade que vai ser do tipo enumerada. Então eu vou colocar aqui setores. E aqui eu vou colocar contabilidade, vou colocar aqui técnico e vou colocar aqui reclamações, ok? E atualizamos. Deixa eu mudar aqui o assistência técnica para técnico só, para deixar tudo certinho. Técnico melhor, ok? E publicar. Agora nós podemos criar essas ramificações aqui. E aqui nós podemos colocar um nome opcional e aqui nós podemos colocar as condições para que quando a gente classificar a solicitação do usuário, se é reclamação, se é assistência técnica, etc., que vá pelo caminho certo, tá? Então aqui nós vamos colocar output parsed e vamos colocar aqui setores, tá? Que foi que nós acabamos de criar. E vocês veem que aqui fica negro, tá? Não fica em azul, tem que ficar em azul. Por quê? Porque aqui temos que colocar em letra minúscula, tá? Setores, está em letra minúscula. Atualizamos, vemos que até aparece aqui um ponto de exclamação. Então aqui agora nós podemos colocar aqui em minúsculo, ó, setores, pronto, ficou azul, ok? Então nós vamos dizer que é igual, abrimos aspas aqui 2 vezes e escrevemos contabilidade, que foi a categoria que nós registramos lá, tá? Contabilidade, ok? Agora fazemos o mesmo, podemos copiar aqui, mesma coisa, copiamos tudo isso, adicionamos outro aqui e aqui nós colocamos que seja igual técnico, tá?
E aqui adicionamos outro e que seja igual a reclamações. Ok? Então nós temos aqui já as 3 ramificações e a partir daqui nós poderíamos já designar um caminho ou um agente novo que cuida da parte de contabilidade, que trabalha com documentos específicos, tem ferramentas específicas para a contabilidade, um outro agente para atender toda a parte técnica da empresa, tá? Suporte técnico, enviar ticket, usar MCP, enviar e-mails, etc. Algum para cuidar da reclamação, tá? Com um prompt personalizado e tudo personalizado, tá? Então isso daqui também é poderoso, também você consegue realizar soluções óptimas para empresas aí, vender, ganhar dinheiro e montar seus agentes, ok? E logo você pode pegar o código, como já foi dito, aqui com o Workflow ID, você pode utilizar o Chat Kit Quick Start, vai te dar aqui informações para embedar esse chat e é indicado em projetos com React, tá? Mas nós podemos adaptar isso de diferentes formas, então aqui você tem todos os códigos. Ou você pode também pegar o agente SDK aqui já para personalizar mais ainda a partir de todo esse código do Workflow, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí para dar um apoio, se inscreva no canal, te vejo na próxima e tchau.